E aí pessoal, tudo bem? Prof. Salva na área e estou aqui para te falar sobre um importantíssimo recurso que a humanidade inventou, né? E nós na matemática, nós professores de matemática, a gente se vê ensinando sobre isso, tá? Esse recurso se chama gráfico, tá? Então, esse vídeo aqui vou te mostrar alguns tipos de gráfico, vou te falar quais são os melhores gráficos, onde usar o melhor gráfico, etc e tal. E, enfim, é isso, né? Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é que um gráfico, ele é um desenho que comunica uma ideia, que comunica uma informação, né? E principalmente através de números, né? Então, por exemplo, quando eu escrevo o meu nome, essa é uma grafia, né? É uma forma de escrever o meu nome, Tiago, Tiago Salvador, né? Agora, o gráfico é uma convenção, né? Enfim, é uma convenção, T-H-I-A-G-O, do alfabeto aqui da língua portuguesa e tudo mais. Agora, o gráfico, ele não tem uma convenção direto do alfabeto, ele tem uma convenção mais matemática, uma convenção mais numérica, etc. e tal. Tá? Então, eu vou te mostrar aqui na tela alguns tipos de gráfico. Vou usar uma ferramenta chamada planilhas do Drive. Tá? Você pode fazer isso também pelo Excel, que é uma ferramenta da Microsoft aí. Mas quem tem Gmail, né? Quem tem aí o pacote Office, pacote Office não, o pacote do Gmail você pode usar de graça, enquanto o Excel ele é pago. Aí você tem que baixar no seu computador. Enfim, eu tenho os dois e é isso aí. Mas eu vou te mostrar no Drive, tá? No Planilhas. E é isso, tá? Então, se você puder, dá um joinha aí, me diz o que você achou desse vídeo e se inscreve no canal. Tá? Então, bora dar uma olhada na tela. Então, galera, repara aí, né, a primeira coisa, quem não sabe, é esse bando de retângulozinho aqui, né, que eu posso sair clicando, e ele pode ser preenchido, então, sei lá, com números e letras, enfim, de maneira que você quiser. Então, eu preenchi aqui uns dados, né, tipo, mensais, assim, de janeiro a junho. Fiquei imaginando, sei lá, que isso aqui seria vendas de uma loja, né? Então, em janeiro a loja vendeu R$ 1.500, em fevereiro R$ 2.000, enfim, por aí vai, né? Então eu posso selecionar tudo aqui, apertar aqui no inserir, gráfico, esperar o computador funcionar, né? Opa! Já apareceu aqui um tipo de gráfico. Mas eu não quero esse tipo, eu quero o gráfico de linha. Então, esse é o gráfico de linha. Enfim, ele dá uma ideia dessa linearidade, né? Essa coisa que está em sequência, janeiro, fevereiro, março, abril, é sempre em sequência. E você pode, quando você olha assim, né, o aspecto visual faz com que, tipo, opa, aconteceu alguma coisa aqui, ó. Você estava indo bem, estava subindo as suas vendas e aconteceu alguma coisa aqui a partir do mês de março. Então, enfim, o gráfico tem essa facilidade, ele facilita o seu entendimento visual. Ele facilita o seu entendimento através do sentido visual. Então, esse é o gráfico de linha. Como vocês podem ver aqui, né, quando eu botei o inserir, então selecionei as duas aqui, botei inserir, gráfico, tem uma porção de gráficos aqui, né? Eu quero de linha, mas eu quero uma coisa mais curva. Linhas suaves, eu quero de linha com coluna, enfim, né? Combinando. Enfim, tem uma porção de maneiras de você fazer o seu gráfico com o planilhas do Drive. O segundo aqui, não vou mostrar como é que eu fiz, mas basicamente eu seleciono aqui e vai lá gráfico de colunas.
O gráfico de colunas, ele é muito bom quando a gente está comparando, assim, por exemplo, janeiro de 2020 e janeiro de 2021. Então, digamos que eu vendi 2.000 peças de parafusos, né, em janeiro de 2020. Em janeiro de 2021 vendi 1.500, fevereiro, enfim. E aí eu consigo comparar, né, tipo, ter essa comparação assim, mês a mês. Nessa época. Será que essa época é boa para vender parafuso? Você tem o gráfico de coluna, ele é recomendado, eu acho, né, eu sinto isso, para a gente fazer comparações. Né? Subiu, né? A gente pode ver, por exemplo, de janeiro de 2020 para fevereiro, nossa, né, teve um aumento ali. E depois para março teve um decrescimento. Então, enfim. O gráfico de pizza, eu não gosto muito dessa palavra, mas é como está aqui. Eu prefiro o gráfico de setor, é matemático, né? Então, uma pessoa que tem os seguintes gastos, tá? Eu inventei aqui, totalmente inventado. Comida, ela gastou R$600 no mês, a moradia R$1.000, o lazer R$400, o transporte 200, saúde 200. Repara que só de falar eu me canso. Agora, quando você lê essa informação, comida, eu não precisava, né? Então, eu tenho um recurso visual para transmitir uma informação. Agora, olha que interessante. Quando eu já olho o gráfico, esse gráfico de setor, né, esse gráfico assim de fatias, gráfico de pizza, enfim, eu consigo ver melhor que, porra, a moradia representa uma boa parte dos seus gastos aí. Então, comida também, né? Embora, tipo, R$600, R$1.000, tá, enfim, é caro, mas... Né? Então, lazer, então você pode, você pode tomar uma decisão olhando esse gráfico, né? Eu vou falar com o meu proprietário aqui, né, para reduzir meu aluguel. Eu vou ir mais à feira e diminuir o custo com comida, enfim. Então, esse gráfico de fatia, esse gráfico de pizza de setor, ele é recomendado quando a gente quer comparar coisas e tudo num sentido, num espírito de uma parte de um todo. Né? Então, eu tenho um problema, né? Tá rolando as Olimpíadas agora, de 2021, 2020, enfim, de Tóquio. E os Estados Unidos correspondem a quantas medalhas de um total? Esse seria um gráfico indicado, por exemplo. Porque eu consigo ver a fatia que representa a parte dos Estados Unidos de um todo. Então, te indico esse gráfico. Tá? Bem, esse aqui já é mais específico, né? O box plot. É um gráfico aí de estilo candelabro, né? Estilo candlestick. E ele é muito usado na estatística. Então, galera de biologia, galera, enfim, de meteorologia e coisas do tipo, usam bastante esse tipo de gráfico, porque ele fala muito sobre média, fala muito sobre variação, as finanças também, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Essa horizontal aqui, né, que estaria perto do 22, talvez, né? Ela representa o último quartil, digamos assim, né? Ou melhor, essa horizontal aqui representa o máximo que teve naquele dia. Então, por exemplo, se eu estou falando de finanças, eu estou usando das ações, caraca, essa ação aqui teve o máximo nesse dia, enfim, nesse intervalo de tempo aí, de 28 e um mínimo de R$4. E essa linha é a mediana, enfim, a gente ainda vai falar sobre mediana. Mas esse gráfico é muito bom para finanças, termos estatísticos, né? Finanças, biologia, enfim, por aí vai, é a própria estatística em si. Um muito conhecido é a pirâmide populacional.
galera da geografia usa um gráfico em barras. Então eu peguei aqui esse site que se chama populationpyramid.net. E aí você pode ver a pirâmide populacional do país que você quiser. Então, sei lá, eu quero Mongólia. Ver a pirâmide populacional na Mongólia. Aí. Então, eu consigo ver aqui que tem bastante gente de 0 a 4 anos atualmente, né? De 0 até uns 9 anos. E também aqui dos 30 aos 34, né? E pouca gente idosa, né? Você vê aqui que tem pouca gente. Né? E aqui tem, por exemplo, uma prospecção, né? Tipo, em 2100 a Mongólia vai ter 5 milhões de habitantes, por exemplo. Né? Então, isso é um gráfico. É um gráfico de barra. Ponto de coluna ficaria no vertical, nessa horizontal assim. É um gráfico de barra, né? Esse lado esquerdo representa a quantidade de homens e o lado direito a quantidade de mulheres. Tá? Separei também aqui alguns erros eu vi na internet, tá? Não sei se isso é verdade, mas alguns erros de gráfico. Esse aqui eu vi acontecer, né, na televisão aqui no Brasil, que é o seguinte. Então tem um gráfico aqui de coluna falando sobre o desemprego no Brasil. Pô, presta atenção, o desemprego do Brasil, a coluna do Brasil, é quase igual ao do Chile. Enfim, um pouquinho maior do que o Peru e bem maior, né, do que do México. Pô, mas olha só, 4,7 não é maior do que 4,8, é menor. Então, essa barra aqui, né, essa coluna deveria ser menor do que o 4,8. Então, por que as pessoas fazem isso? Né? Muitas vezes você pode ser enganado por isso. Né? Quem tem a informação, muitas vezes, e sabe controlar essa informação, pode te mandar interpretações falsas e cabe você ser crítico ao que está acontecendo, e inclusive a mim. Né? Esse aqui, enfim, um programa aparentemente dos Estados Unidos, enfim, corrida presidencial, e tem 3 candidatos aqui, 70%, 60%, 63%. Se eu somar isso tudo, 70 mais 60 dá 130, e 130 mais 60 dá 190. Cara, dá 200, quase 200%, 190%. Não dá. O total tem que ser 100%. Né? O inteiro é 100%. Como é que pode ser 193%? Não dá. Não dá. Então, isso são erros gravíssimos. Gravíssimos. Né? De novo, para talvez, não sei, te influenciar o putz, nossa, eu vou votar nesse vermelho, etc. e tal. Né? E ainda digo mais outra coisa, né? Quando eu olho esse gráfico, pô, parece que está muito empatado, né? Tipo, olha, a parte azul e a parte verde e a parte vermelha parecem serem iguais. Mas não é, né? O vermelho é maior do que o verde. Então, isso você tem que ficar ligado nesse tipo de coisa. E por fim, um gráfico também clássico da estatística, que é o histograma. Né? O histograma, ele divide, em vez de ser, por exemplo, vamos botar aqui o de coluna, né? Janeiro de 2020, né? Algo local, assim, algo, né, discreto, né? Seria tipo de janeiro a outubro. Né? Então o histograma eu vou falar um pouco mais, a gente vai ver isso. Ele é dividido em classes aqui, né? Ele fala muito da frequência dessas classes. Então, digamos assim, sei lá, as pessoas que têm de 35 a 40 anos têm uma frequência, aparece 130 mil vezes. Né? Então é isso, o histograma está preocupado em ser dividido em classe e olhar a frequência. Tá bom? Bem, galera, espero que você tenha gostado. Me diz o que você acha, me diz como você faz os seus gráficos. É claro que eu aprendi a fazer o gráfico na mão,
calculando, né? Calculando o ângulo de abertura do gráfico de pizza, enfim, tudo na mão, mas o computador me ajuda a fazer isso muito rapidamente. Tem também aquele gráfico pluviométrico, sugiro você ver. Então, que tipos de gráfico você vê na sua vida? Escreve aí nos comentários. Que tipos de gráfico você tem mais dificuldade de interpretar? Tem o de radar também, que está começando a ser usado assim, de uma maneira mais popular. E é isso. Falou? Se inscreve aí no canal, dá o seu joinha se você gostou e comenta, porque isso ajuda muito o professor aqui e me empolga a continuar trabalhando. Falou? Um beijo, até mais.